Vamos meditar? Glória a Deus. É interessante aqui no capítulo 7 que Neemias ele já começa então aqui com um texto que é muito importante para nós. Depois ele entra na parte de dar nomes para as pessoas de acordo com aqueles que estavam lá, participaram da edificação e os outros que foram chamados. Ele começa aqui: sucedeu mais que depois que o muro for edificado, e eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Certo? Então pode ver, Neemias ele cuidou primeiro da parte física. Ele cuidou primeiro da edificação da cidade e das portas da cidade. O que nos ensina isso? Nos ensina que não adianta você se preocupar com as coisas materiais das pessoas de início. A prioridade na vida daqueles que servem a Deus não deve ser as coisas na vida das pessoas. Por quê? Porque depois eles podem se corromper, eles podem simplesmente ficar fascinados por essas coisas e achar que a vida deles depende dessas coisas. Mas nós devemos iniciar a edificação das pessoas primeiro nelas. Nós devemos sim levantar muros na vida da pessoa. Nós precisamos colocar no coração dela, na mente dela, as coisas que são do caráter de Deus, as coisas que são espirituais. Nós percebemos aqui que Neemias, ele verdadeiramente, ele tinha uma visão que ainda não entendia as coisas espirituais. Ele não compreendia o que verdadeiramente significava a real transformação em uma pessoa, na vida de uma pessoa. Neemias não compreendia que o motivo do povo estar em ruínas, eles estarem assolados, eles estarem na miséria, eles estarem plantando, fazendo e nada acontecia, mas antes eles continuavam comendo coisas que realmente Deus não tinha para a vida deles, era porque dentro da vida daquele povo, no coração daquele povo, na mente daquele povo, não foi edificado as coisas espirituais, não foram levantadas portas que pudessem resistir aos ataques do inimigo. Nós precisamos compreender que uma pessoa, quando ela entende o propósito de vida dela, quando ela entende verdadeiramente quem é o Criador dos céus e da terra, quando ela entende que a importância de estar submisso a Deus, de estar com o seu coração e a sua mente consagrados a Deus, de entregar o seu coração, a sua mente, o seu corpo, toda a sua vida, tudo o que ele tem para o Criador, para que Deus edifique nela uma cidade forte, para que Deus levante portas na vida dessa pessoa que não possam mais entrar o pecado, que não possa mais entrar as astutas ciladas do diabo, que não possam mais entrar pensamentos e sentimentos que não correspondam ao caráter de Deus. Enquanto você não faz isso na vida da pessoa, ela volta para a miséria. Você ajuda ela a prosperar, você ajuda ela a melhorar de vida, você ajuda ela a adquirir coisas, porém por ela ser ainda deformada, por ela não compreender que ela precisa do Criador dela, ela precisa de alguém que mude o caráter dela, que mude a personalidade dela, que mude os pensamentos dela, que mude tudo que está dentro dela, e isso não é possível ser feito através das nossas forças. Você nunca vai conseguir mudar a vida de uma pessoa só falando. Você nunca vai conseguir mudar a vida de uma pessoa pregando a palavra somente. Você nunca vai conseguir mudar a vida de uma pessoa fazendo com que ela realize coisas ou tenha coisas. Há necessidade de que você conscientize essa pessoa de que a transformação da vida dela está nas mãos do Criador. O ser espiritual que Deus te criou para ser. A pessoa que verdadeiramente Deus quer que você seja, está nas mãos de Deus.
E você só vai ter acesso a isso quando você entender que nada é mais importante do que a tua comunhão com o Pai, a tua comunhão com o Criador. Por isso que as coisas hoje, os meios de comunicação, as empresas, as religiões, até mesmo as religiões, os programas de televisões, as amizades, elas fazem de tudo para te afastar de Deus. Elas te fazem você buscar sempre outras coisas, você priorizar outras coisas mais do que a tua comunhão com Deus, porque o rei desse mundo, aquele que governa esse mundo está nas mãos de Satanás, e ele governa esse mundo. Ele sabe que se você não tiver comunhão com o Criador, você permanecerá na sua deformação. Você vai permanecer com as coisas que não são de Deus na tua vida. O diabo sabe, os filhos das trevas sabem, até mesmo os demônios sabem que se você não tiver comunhão com Deus, você vai continuar sendo assolado pelo diabo e pelo pecado. Toda vez que você não compreender isso na tua mente e no teu coração, que você precisa daquele que te criou para transformar a tua vida, para mudar os seus pensamentos, para edificar uma cidade em você, para levantar portas em você, para estabelecer uma vida em você segundo a vontade de Deus, enquanto você não entender isso, você continuará sendo visitado por demônios, pelos filhos das trevas, pelo pecado, pelo próprio diabo, e ele vai te roubar, ele vai te matar, e ele vai te destruir, te jogando na miséria. É uma questão de tempo. Alguns é mais rápido, outros é um pouco mais lento, demora mais, mas vai chegar a hora em que você vai ter que prestar conta ao próprio Satanás que te deu isso que você está buscando sem a comunhão com Deus. O Criador dos céus e da terra sabia que nós precisamos de uma real transformação se nós quisermos ter vida eterna. Porque Deus não vai dar vida eterna para alguém que quer permanecer no pecado. Deus não vai dar vida eterna para alguém que prefere ser amante daquilo que é contrário à vontade de Deus. Para aquele que ainda gosta das coisas que Deus não gosta. Para aquele que quer permanecer nas coisas que Deus não gosta. Toda pessoa que não aceita ser transformada pelo Criador em outra criatura, através desse novo nascimento vindo através de Jesus, todo aquele que não quer abandonar essa vida que ele tem longe de Deus e ter uma vida próxima de Deus, não vai herdar a vida eterna. A sua cidade continuará em ruínas. Ele vai achar que porque tem dinheiro, porque tem casa, porque tem carro, ou porque tem alguma coisa dessa vida natural, ele vai fazer você acreditar, sim, o diabo vai fazer você acreditar que é só isso que Deus tem. Que Deus só tem isso para você, um emprego onde você recebe um salário, compra coisas que Deus já te deu, que são tuas. O diabo é astuto, ele consegue colocar na mente das pessoas a necessidade de ter coisas mais do que a necessidade de ter a Deus ao seu lado. E por isso, o que acontece? Deus não transforma a tua vida, não transforma a nossa vida. Porque para que Deus transforme a tua vida, há necessidade de que você seja conscientizado dessa real mudança que você precisa. Você precisa chegar em espírito e verdade diante do Criador, porque Deus procura verdadeiros adoradores, reconhecendo aonde você precisa ser transformado, aonde precisa haver uma renovação do teu entendimento. Você precisa chegar até o Criador, se prostrar diante dele e colocar diante dele que verdadeiramente você reconhece que precisa ser transformado nessa área. Enquanto você não tiver essa consciência de que o que você está vivendo na tua vida é consequência
da tua vida não estar sendo transformada por Deus, você continuará sendo roubado e continuará sendo miserável diante da presença de Deus. Deus, Ele te chamou para ser algo muito superior do que isso que você está pensando. Deus te chamou para que você seja uma pessoa que não seja regida, que não seja governada, que não seja guiada por estas coisas terrenas. Deus te chamou, Deus te criou, Deus te formou desde o ventre da tua mãe, para que você possa ser guiado pelo poder dEle, pela glória dEle. Porque no dia que você entender isso, nada mais será impossível na tua vida. Você vai receber de Deus autoridade, você vai receber de Deus autoridade para que você possa profetizar contra toda situação contrária na tua vida. E você possa declarar que Deus está contigo, que Deus está com você, que Deus não precisa das coisas naturais terrenas para fazer o impossível. Muitas vezes nós achamos que Deus precisa das coisas naturais, que Deus precisa de uma televisão, que Deus precisa de uma energia elétrica, que Deus precisa de uma internet, que Deus precisa de alguma coisa nessa terra para fazer aquilo que Ele quer fazer. E nós não compreendemos que quem precisa dessas coisas são os homens, somos nós. Os seres humanos precisam de coisas materiais para poder fazer as coisas. E Deus está querendo te tirar desse reino, te tirar desse governo regido por Satanás, onde ele está preso. Um reino onde Satanás depende de coisas naturais. Satanás está preso nas trevas de tal maneira que ele não consegue transformar a vida das pessoas. Ele é um anjo caído, aonde o máximo que ele consegue fazer é prometer coisas para a tua vida e te iludir dizendo que vai acontecer um dia, mas esse dia nunca chega. E Deus está te chamando que, se você quiser ouvir a Ele, que se você quiser pagar esse preço de realmente abrir mão do teu querer e da tua vontade e deixar Deus edificar em você uma cidade forte, deixar Deus levantar portas na tua vida, aonde nunca mais o pecado, nunca mais as trevas, nunca mais os demônios e o diabo consigam entrar, as falsas religiões, os deuses criados não consigam mais entrar na tua vida, então sim você vai experimentar um governo e um reino aonde não depende das coisas criadas. Você vai buscar as coisas espirituais, você vai buscar aquele que te criou, você vai se encher do poder e da glória daquele que te criou, e Ele vai te dar poder e autoridade para que você possa declarar o que você realmente precisa nessa terra para que o reino de Deus avance através da sua vida. Deus não vai edificar uma cidade, não vai levantar portas, não vai estabelecer pessoas à sua volta, sem que você tenha um propósito definido, que é o reino de Deus. Não adianta você achar que Deus vai agir na tua vida, se você não estiver totalmente envolvido com o reino de Deus. Essa é a regra que Deus nos deu. Deus nos deu uma regra simples, que se você quer experimentar o reino de Deus, se você quer conhecer o reino de Deus, se você quer viver tudo aquilo que o reino de Deus pode te oferecer, você precisa se colocar em submissão a esse reino. Você precisa entregar a sua vida para que Deus governe sobre você. Aí então você vai ser trabalhado pelo próprio Deus. Aí então Deus vai, a partir do teu não conformismo, quando você parar de se conformar com as coisas à sua volta, Deus então vai pegar e transformar o teu entendimento a respeito das coisas que estão à sua volta. Deus vai te mostrar algo que você nunca experimentou, como pode ser feito e como se pode viver.
Deus vai te mostrar uma vida, Deus vai te mostrar algo espiritual, algo superior que o reino humano não pode te dar, que o reino das trevas não pode te dar. É interessante aqui que Neemias continua dizendo que ele nomeou algumas pessoas aqui para cuidar da fortaleza, porque ele dava algumas características e reconhecia essas características, porque eles eram fiéis e tementes a Deus mais do que muitos. O que será que Neemias estava querendo dizer aqui? Que eles eram fiéis, tementes a Deus mais do que muitos. Neemias estava querendo dizer aqui que existe uma fidelidade, existe um temor a Deus que não é verdadeiramente o temor que Deus quer. É um temor mais ou menos, meia boca. É uma fidelidade meia boca, vai até onde você quer. Você só teme, você só é fiel, mas até onde você te interessa, aonde te agrada, até onde te favorece, até onde você se sente confortável. Esse tipo de fidelidade, esse tipo de temor existe no meio do povo de Deus. Pessoas que entregam para Deus somente o que convém. E havia lá no meio de Israel também pessoas assim, pessoas que não aprenderam verdadeiramente a ser fiel a Deus, pessoas que não aprenderam a ser temente a Deus de coração na sua totalidade. Você precisa conhecer essa fidelidade, você precisa conhecer esse temor, você precisa, na realidade, você precisa experimentar essa fidelidade e esse temor, porque quando você tiver essa fidelidade com Deus, de não abrir mão, não fazer concessões para mais nada, ser fiel a Ele somente, e quando você tiver um temor por Deus, uma reverência por Deus, a ponto de resistir às trevas, então você vai experimentar o que Deus realmente pode fazer na tua vida. Você vai entender o que verdadeiramente é viver debaixo do governo de Deus. Mas enquanto você não tiver essa fidelidade, enquanto você não tiver esse temor, você vai viver uma vida meia boca com Deus. Você vai ter algumas coisas que você vai viver com Deus e ainda, olha lá, não é o suficiente, vai ser pouco. E Deus está te chamando para que você possa abrir as suas portas, para que Ele possa entrar, para que você deixe Ele trabalhar em todas as áreas da tua vida, não é somente na onde lhe convém, aonde você quer que Ele trabalhe, e as outras áreas você assume o controle. Não, Deus quer que você entregue tudo que você tem nas mãos dele, para que Ele possa lapidar, para que Ele possa tratar, para que Ele possa te libertar, para que Ele possa realmente devolver para você uma vida melhor do que essa que você tem. E aí Neemias continua aqui, fazendo uma narrativa das pessoas que verdadeiramente participaram dessa reconstrução e aqueles que não estavam lá na reconstrução. Ele nos cita aqui também algo importante que nós devemos meditar, quando ele diz aqui: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. O que Neemias está dizendo aqui? Neemias está dizendo aqui que muitas vezes nós conquistamos coisas em Deus, Deus concede para nós algumas bênçãos, Deus permite que nós alcancemos algo na nossa vida, e aí o que nós fazemos? Nós não vigiamos, nós não oramos, nós paramos de nos posicionar diante de Deus, achando que agora que conquistamos está tudo bem.
agora eu não preciso me preocupar, eu estou tudo bem, estou frequentando igreja, já me batizei nas águas, já conheço a palavra, já sou líder de ministério, tem algumas pessoas aqui que eu até mesmo ministro sobre a vida delas, discipulo elas, sou líder de uma igreja, sou um pastor, sou um apóstolo, seja lá o cargo que você alcançou, ou o que você está fazendo para Deus, ou o que Deus fez na tua vida, você relaxa. Você acha que adoração a Deus é para ter coisas. Você acha que buscar a Deus é para conseguir as coisas. E Deus está te chamando para um relacionamento que não é esse. É um relacionamento onde você o adora, você é apaixonado por Ele, você verdadeiramente o busca, mesmo estando tudo bem ou não estando. Você gosta de estar na presença de Deus todos os dias, você gosta de Deus, você adora a Deus a todo momento e todo instante, te dá prazer estar na companhia do teu Criador. Você trabalha pensando no teu Criador, você estuda pensando no teu Criador, você até namora ou está com a sua esposa, o seu marido, você pensa no seu Criador. Você está com seus filhos ou com seus pais, você pensa no Criador. Não importa o que você esteja fazendo, a qualquer momento você está na presença de Deus, meditando e pensando no teu Criador. Isso é paixão por Deus, isso é um amor que Deus está buscando da nossa parte, um amor que pelo menos seja correspondido ao que Ele fez por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por nós. E muitas vezes nós damos uma resposta para Deus, que misericórdia, Deus nos amou tanto através de seu Filho, e a gente fica migalhando o amor para Deus. Nós tratamos a Deus como se Ele fosse uma loja de conveniência, onde a gente precisa de algo, a gente vai atrás dele. Nós tratamos a Deus como se fosse uma obrigação estar com Ele. Nós tratamos a Deus como se fosse assim: mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que louvar, eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que orar, mas eu já fiz isso. Que tipo de relacionamento é esse que você vem tendo com o teu Criador? Será que é isso mesmo que Deus está querendo de você? É melhor que você nem faça. Deus ele gosta de pessoas que são apaixonadas por Ele. Ele gosta de pessoas em que seu coração, a sua mente, o seu interior queima para estar presente na presença de Deus. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, aquelas pessoas que não aguentam ficar um pouco de tempo sem buscar a Deus, sem pensar em Deus. Ele pega o seu prato de comida, ele olha para aquela comida e ele vê o próprio Criador ali. Ele está passando por lutas, por dificuldade, ele vê a mão do Criador agindo na vida dele. A confiança e o amor dele. Jesus fala que isso daí são tesouros, tesouros acumulados nos céus. Você sabe o que significa isso? Significa que tudo aquilo que você está fazendo para Deus, com desprendimento, sem obrigatoriedade, que você faz por amor, porque você é apaixonado por Ele, tudo aquilo que você faz para Deus, isso é contado como um tesouro diante de Deus. E para que serve isso, Ronaldo? Serve para quando você estiver passando por aquelas situações difíceis, em que você precisa de algo impossível. Você pode reclamar, você pode colocar diante de Deus esse tesouro. Você pode chegar diante de Deus, que Ele vai olhar para o teu tesouro que você acumulou com Ele, e Ele vai liberar o teu milagre, Ele vai liberar o impossível sobre a tua vida, Ele vai liberar coisas na tua vida que o teu dinheiro não compra,
Ele vai liberar coisas na tua vida que nenhum dos teus recursos podem comprar. Você não encontra em lugar nenhum. Isso é ter tesouros armazenados nos céus com Deus. A traça não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não consome. E Neemias continua dizendo aqui: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as genealogias. Muitas vezes nós lemos na Bíblia isso daqui, e lemos e passamos batido. Nós não levamos a sério o que está escrito aqui, que é algo muito importante. É algo que o diabo está lutando muito contra. O diabo tem lutado contra as genealogias. O diabo tem querido fazer com que as famílias sejam corrompidas, com que os pais, os filhos, deixem de existir. E Deus colocou no coração de Neemias a importância que Ele dá para os teus filhos. Deus não quer amaldiçoar os seus filhos. Deus não quer, Deus diz que na palavra dEle, que aqueles que desobedecem a Ele, aqueles que não respeitam a Ele, aqueles que insistem em ficar irritando a Deus, Deus amaldiçoa a família até a 4ª geração. Em contrapartida, também Deus diz que aqueles que são obedientes, que aqueles que são fiéis, aqueles que são tementes, aqueles que são sinceros diante de Deus, Deus abençoa até 1000 gerações. Você já imaginou você ter 1000 gerações na terra abençoadas? Você entende agora porque tua família está em ruínas? Porque o teu casamento foi destruído? Porque você está perdendo a tua vida verdadeiramente, da tua genealogia diante de Deus? Os teus filhos, netos, bisnetos, estão seguindo por caminhos que realmente são de morte. Maldições hereditárias têm permanecido na tua família, porque você insiste em provocar a Deus. Você insiste em não ensinar aos teus filhos, a não ensinar a tua esposa, a não ensinar o teu marido, a não ensinar os teus familiares que servir a Deus, obedecer a Deus, Deus cuida de toda a tua família até 1000 gerações. E Neemias aqui entendeu isso quando ele escreveu na palavra de Deus sobre a genealogia. E ele começou a escrever o nome daqueles que estavam participando e os que iriam morar na cidade. Isso é tão sério, isso é tão sério. Deus é eterno. Deus é eterno, você precisa colocar isso no seu coração e na sua mente. O que você está fazendo aqui vai ficar para a tua geração. Quer seja de bênção, quer seja de maldição, o que você está semeando vai se repercutir, ressoar na tua geração futura. Você entende por que hoje estão tentando introduzir genealogias, ideias de gênero nas igrejas, nas escolas, nas crianças, para poder fazer com que elas tenham pensamentos demoníacos, voltados para práticas que Deus condena? É com esse propósito: roubar a tua futura geração. O diabo é astuto, só que ele coloca no coração dessas pessoas de que não tem problema, de que eles podem continuar destruindo a família, que não vai acontecer nada com a vida deles. Mas é mentira. O próprio povo de Israel, o povo que Deus tinha uma aliança, desobedeceram a Deus e foram parar na miséria, foram parar em ruínas, perderam sua cidade, perderam suas portas, se tornaram uma nação miserável.
Você acha que Deus está brincando com a terra que Ele criou? Você acha que Deus teve tanto trabalho para criar a terra, para criar os seres humanos, os animais, criar o homem e a mulher para que gerassem filhos, e esses filhos adorassem a Deus de bobeira? Você acha que Deus ia ter tanto trabalho para fazer tudo isso, e depois os outros introduzirem culturas e pensamentos contrários à ideia de Deus, sem ter uma consequência? Você acha que não vai colher nenhum fruto na tua família? Está enganado. Leia na Bíblia e você vai ver, não teve uma pessoa que ao afrontar ao Criador dos céus e da terra, ao ferir os princípios de Deus, não colheu os frutos disso daí. Hoje a terra está contaminada e corrompida por causa de práticas que ferem os princípios de Deus. Práticas que ferem os princípios de Deus. A justiça e o juízo de Deus se manifestam na tua família, e o pior, não é só na tua família, permanece também na futura geração. Você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa abrir mão da tua vontade, você precisa abrir mão do teu querer e deixar que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Que o seu nome e da sua geração fiquem como memoriais diante de Deus, para que eles possam guardar, porque vai chegar o dia em que você vai morrer, vai chegar o dia em que você não vai estar com seus filhos, vai chegar o dia em que você não vai poder cuidar dos seus netos, e eles vão estar na mão de quem? A quem você ensinou eles a buscarem? A imagens? A pessoas mortas? A deuses criados? Foi isso que você ensinou seus filhos a buscarem? A maldição vai permanecer. A praticarem o pecado e a viverem com a prática que fere em princípio de Deus, a maldição vai permanecer. E vai se perpetuar na geração também dos netos desses. Mas se você se conscientizar da necessidade de mudar o teu caráter, começar a seguir o caráter de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus vai cuidar não só de você, mas da tua geração. Ele vai quebrar a maldição que viria sobre a tua geração até 1000 gerações futuras. Mas para isso, você precisa ensinar os seus filhos, ensinar os seus netos a importância de estar com o Deus que criou todas as coisas. Você está enchendo a vida deles de bênçãos, e você está arrancando a maldição da vida deles. O que você quer deixar para a tua geração quando você morrer? Neemias aqui continuou para nós finalizarmos. E uma da parte dos cabeças dos pais deram para a obra. Ele começou a invocar e a conversar com aqueles que tinham condições financeiras, para que eles pudessem contribuir, para que eles pudessem ajudar na reconstrução da cidade, para que eles pudessem ajudar para que a cidade fosse próspera. Agora eu te pergunto, meu querido, e eu te pergunto, minha querida, irmãos e irmãos, intercessores, irmãs, o que você está fazendo com a tua vida financeira? O que você tem feito com a tua vida financeira? Você está esperando surgir alguém para te conscientizar de que os teus recursos devem ser usados para o reino de Deus avançar a cada dia? Você precisa de que alguém te avise sobre isso. Você precisa de que alguém te informe que se você não usar os teus recursos para que o reino de Deus avance nessa terra, Deus vai levantar outras pessoas que vão vir com seus recursos, mas você vai entrar num estado de miséria, porque Deus deixará de te abençoar, Deus deixará de te proteger. Para de ficar acumulando tesouro aqui na terra. Para de achar que os teus recursos devem ser investidos em coisas e não em pessoas para servir a Deus, e não em pessoas para conhecer o reino de Deus.
Invista em pessoas para que elas possam conhecer o reino de Deus, e você vai ver Deus cada vez mais te abençoar, cada vez mais Deus te dar coisas que o teu dinheiro não ia poder comprar se você estivesse semeando só financeiro. Esses aqui que Neemias cita aqui, que ele foi conversar, toda a congregação junta foi de 42.360, fora os seus servos e suas servas, e assim foi, os seus cavalos e uma parte dos cabeças dos pais, está dizendo aqui, deram para a obra. Você está entendendo? E alguns mais dos cabeças dos pais também de outros deram para a obra. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e cantores, alguns do povo e os netineus e todos Israel nas suas cidades. Você percebeu aqui que essas pessoas precisaram que Neemias conscientizassem eles e despertassem eles para os recursos que eles tinham em suas mãos e entender que eles precisam usar esses recursos para aquilo que é o reino de Deus? Você está entendendo por que Deus não está te dando mais? Por que Deus não está te prosperando mais? Por que Deus não está abrindo as janelas do céu sobre a tua vida? Porque você não está entendendo que Deus não precisa dos seus recursos, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada que você tem. Ao contrário, Deus quer que você semeie no reino dele, para que ele possa te abrir os tesouros que ele tem para você, para que ele possa te mostrar fontes escondidas que você não tem acesso, para que ele possa cuidar e ser a tua segurança, para que ele possa te ensinar a ter uma vida em abundância, sem precisar dessas coisas, porque todo o recurso da terra estão nas mãos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que são infiéis, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem ao Criador, e vemos a vida deles financeiras prosperando, e nós a invejamos a vida deles porque nós achamos que eles são realmente alguém. Meu querido, Deus quer te ensinar que essas coisas não servem para nada. Dinheiro, riquezas, bens, recursos só servem para gastar com outras coisas. Deus quer te ensinar a ter coisas espirituais, coisas que você não pode comprar com teu dinheiro. Deus quer que você use os teus recursos para financiar a vida de pessoas e acumule tesouros nos céus, para conhecer o reino de Deus, e Deus vai derramar sobre a tua vida coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não pode dar. Ou você acha que com o teu dinheiro você vai comprar a vida eterna? Você acha que com o teu dinheiro você vai comprar saúde? Nem pagando o plano de saúde e tendo os melhores hospitais, dependendo da enfermidade que você pegar, teu dinheiro não te resolve, não cobre, não te cura. Ter paz, alegria, amor, todas essas coisas que vêm como fruto do Espírito Santo, você não pode comprar com os teus recursos. Por isso, em nome de Jesus, para de ficar esperando alguém te conscientizar a usar os teus recursos para o reino de Deus. Investe os teus recursos no reino de Deus, multiplica o número de pessoas que conhecem as coisas de Deus, multiplica as famílias para serem benditas através de Deus, faz com que eles conheçam esse Criador maravilhoso. Usa tudo que Deus tem, que te deu, para que as pessoas possam conhecer ao Criador, e você vai ver Deus fazer na tua vida o que ninguém pode fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer te fazer habitar em lugares que você nunca habitou. Deus quer te colocar em lugares que o teu dinheiro não pode comprar. Sim, são lugares, meu querido, que nem a pessoa mais rica dessa terra pode estar. As pessoas ricas dessa terra conseguem conquistar a satisfação da sua carne. Muitas vezes elas satisfazem os prazeres da sua vida, mas existe algo que Deus quer colocar no teu interior, que os prazeres não são nem de perto
o que verdadeiramente você já experimentou. Você vai experimentar uma abundância de vida dentro de você que vale a pena. Não vem de nenhum tipo de Deus. Você não consegue encontrar nenhum Deus na terra, somente aquele que realmente te criou. Deus está te chamando para ser uma cidade fortificada por Ele. Deus está te chamando para que você deixe Ele levantar portas em você e na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma posse e receba.